Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, acordei-me em um sobressalto, e ao olhar pela janela, percebi que estava presa dentro de minha própria casa. Era a liberdade que havia me escapado das mãos e fugido para bem longe, onde a vista não alcançava. Olhei para minha casa, silenciosa e perene, e tudo parecia igual. Mas será mesmo? Ou talvez ainda não tivesse percebido que tudo havia mudado. As coisas estavam no lugar de sempre. A cafeteira sob a mesa e o cheiro de café velho. O sofá desarrumado supunha que a noite havia sido longa para um de nós. A cortina entreaberta revelava um sol tímido querendo entrar. O dia parecia estar lindo do lado de fora. Tudo normal e cômodo. Mas por que raios as coisas no lugar de sempre ainda dissimulavam algo atípico? Parei-me então a observar o movimento das ruas. Diante das cenas que estava me deparando, através da janela do 7º andar, tive a sensação que, de fato, as coisas estavam diferentes. Havia um ou outro cidadão caminhando, meio que depressa, como se algo estivesse à espreita, esperando para dar o bote. Meio desconfortável, segui minha rotina. Preparei minha refeição matinal, vesti-me para o trabalho e, enquanto esperava a comida ficar pronta, optei por ligar a televisão, o que não fazia há tempos devido à correria cotidiana. Num dado momento, pensei ter ouvido no noticiário alguém mencionar algo relacionado a uma doença, a um vírus que estava circulando entre a população. Talvez fosse só coisa da minha cabeça, pois o cansaço estava tomando conta de mim. Então troquei de canal e em outro telejornal estavam mencionando a mesma situação. Mais uma tentativa, ainda o mesmo retrato de caos, igualmente assustador. Pois bem, estava na hora de sair para o trabalho e, pelo que parecia, não era nada sério. Direcionei-me à porta do apartamento para colocar o calçado. O celular tocou. Quem poderia ser a essa hora? Pensei. Atendi. Passados 3 minutos de ligação, a chamada foi encerrada. Por alguns instantes, fiquei desnorteada. Estava processando o que acabara de ouvir. Era minha chefe. Disse-me que estavam revendo o quadro de funcionários da empresa e que alguns precisariam ser desligados. E, no caso, eu estava incluída. Fiquei sem chão, fez-se um nó no meu estômago. O que eu faria agora? O que estava por vir? A angústia e a aflição se fizeram presentes e não me deixaram só tão cedo. Sentei-me no sofá desarrumado e comecei a prestar atenção no silêncio que me cercava. Algum tempo depois, escutei um leve ruído no piso que vinha do escritório. Logo, meu marido apareceu na porta. Surpreso com minha presença em casa àquela hora da manhã, questionou se eu estava bem. Com um balançar fugaz de cabeça indicando que não, respirei bem fundo, deixando o ar preencher meus pulmões lentamente, e ele logo se aproximou. Encarou-me por alguns segundos, esperando minhas explicações por estar tão cabisbaixa, mas preferi não contar sobre a ligação, tornando a atmosfera sufocantemente silenciosa até que ele desistiu de conversar e foi tomar um banho. As coisas não andavam bem entre nós. A relação estava estremecida e há muitos meses mal nos cruzávamos dentro de nosso próprio lar. Passávamos os dias em função de nossos empregos e, ao cair das noites, meia dúzia de palavras eram trocadas. O amor foi sendo deixado de lado, igual o café velho esquecido em cima da mesa. 2 pessoas tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes. Decidida a retomar as rédeas da minha vida, comecei a planejar mentalmente os próximos passos que tomaria. Afinal, sempre fui reconhecida no trabalho por ser uma gerente metódica e organizada. Optei em começar pela bagunça que estava à minha volta. Talvez, em um ambiente mais limpo, os pensamentos ficassem mais claros. Lavei a louça acumulada na pia, que já estava tão grande que formava ornamentos dignos de uma exposição de arte contemporânea. Ai, a arte! Costumava ser bem mais ligada a ela quando jovem, em dias mais esperançosos. Colecionava CDs de MPB, gostava de frequentar mostras de dança e até cheguei a me aventurar na confecção de artesanatos com materiais recicláveis, mesmo não tendo muito talento para isso. Quando assumi o cargo de gerente no meu emprego, assinei um acordo comigo mesma, de que não teria mais tempo livre para tais distrações, sendo a arte a principal delas. O que não sabia é que tal acordo seria o meu atestado de óbito a longo prazo. Depois que a cozinha ficou limpa, parti para o quarto.
Muito motivada pelos estudos de organização da Marie Kondo, acabei por colocar o quarto de cabeça para baixo. Com algum esforço físico, mudei a cama e a cômoda de lugar para atrair novas energias. Depois disso, ataquei o interior do grande armário, dobrando roupas e organizando sapatos. Foi quando avistei, bem em cima do armário, 2 grandes caixas esquecidas pelo tempo. Dentro delas haviam várias miudezas antigas que foram deixadas ali desde a mudança para o novo apartamento. Coisas do meu tempo de solteira, como artigos de decoração de gosto duvidoso, os velhos CDs, um rádio a pilha, algumas fotos de viagens memoráveis. O pó acumulado expunha o modo com que desprezei essas memórias ao longo dos anos. Em meio a tantas quinquilharias, um objeto me chamou a atenção, um livro de Clarice Lispector, com a dedicatória de uma ex-amiga de infância que falecera ano passado. Algumas lágrimas salgadas e terrivelmente amargas rolaram pelo rosto enquanto relembrava todos os momentos que tivemos juntas. Reli a dedicatória. Perguntei-me por qual motivo nunca havia dado uma chance para aquele livro, e pior, o deixara omitido dentro de uma caixa amassada. Decidi então que leria o tal livro, já que ainda passaria muitos dias em casa e não sabia muito bem como administrar esse tempo livre. O guardei na cabeceira do lado da cama e retornei à faxina do quarto, que nos dias seguintes se estendeu para os outros cômodos até não sobrar mais bagunça para ocupar a mente. Enquanto limpava, pensava em estratégias para recuperar meu casamento. Tais planos não se mostraram eficazes e pareciam que todas as minhas investidas aconteciam nas piores circunstâncias possíveis. Tentei um jantar romântico, uma sessão de filme com pipoca, uma massagem e os outros amáveis clichês das comédias românticas com final feliz. Temia que o nosso final fosse ser diferente. Porém, nada que eu fazia parecia natural ou surtir efeito. Era um desespero irracional, como quem rega um buquê cujas flores já morreram há muito tempo. Já não haviam energias para tentar reanimar o nosso relacionamento mortificado. Toda a situação me afogava, e este mar era muito denso, até que percebi que era invencível. Em uma conversa, palavras dolorosas foram ditas. Percebi nessas palavras que ele estava se afogando também no mesmo mar. A diferença foi que ele, ao invés de tentar nos salvar, resolveu por si só buscar um bote e se salvar sozinho, deixando-me lá, perdida, à deriva da minha própria existência fútil. Simplesmente saiu batendo a porta, anunciando o padecimento do nós. Na manhã seguinte, o caminhão da mudança estacionou na frente do prédio. Toda e qualquer dedicação em transformar a minha vida foi em vão. Com o correr dos dias, senti que as mudanças externas aconteciam paralelamente com novas sensações dentro de mim, mas de uma forma negativa. O que antes me parecia confortável se tornava, em contrapartida, alheio a mim. A cama era o abraço mais seguro que podia sentir. Estar fora dela me fazia pensar na condição de liberdade privada a qual estava sujeita. Eu, coagida ao meu medo e à hesitação, não me representava uma boa coisa para sentir. Havia algo pairando insistentemente nessa atmosfera de incerteza, algo pesado, que tornava as horas mais longas e mais parecidas com fardos do que com dádivas. Afinal, quem era o tempo? O que ele estava fazendo com os dias? Estava se arrastando por quê? Por acaso era uma punição? Perguntava-me constantemente sobre isso, dada a minha impotência sob ele. Perder o controle do tempo doeu tanto que ele audaciou alterar as minhas necessidades. Tomar banho diariamente parecia uma atividade que exigia muita energia. A fome era escassa, e ainda que a tivesse, comer era muito embaraçoso. Se a melancolia tivesse uma forma, seria de um prato cheio que, sem nem ao menos ser tocado, causa estufamento. Não sei ao certo quanto tempo havia se passado desde o início da pandemia do novo vírus. 5 dias ou 5 semanas pareciam a mesma coisa para mim. Adotei o ritual de acordar e ir dormir sem lembrar das coisas que fazia nesse meio tempo. Era como um apagão na memória que não permitia saber se havia alimentado, tomado banho ou feito qualquer outra atividade. Sentia-me praticamente um fantasma da Sylvia Plath, lutando para respirar dentro de uma redoma de vidro. Mas e quem me via de fora da redoma transparente? Conseguia notar meu medo claustrofóbico? Por que não me ajudavam a sair dali? Eu preciso respirar vida.
Durante uma madrugada agitada por pensamentos angustiantes, cheguei ao meu esgotamento físico e mental. Não queria mais lutar para continuar respirando. Foi então que lembrei de alguns velhos medicamentos controlados, receitados ano passado por um médico imprudente para tratar meus episódios de insônia. Os remédios eram tão fortes que uma cápsula era capaz de me sedar por um dia inteiro, me tornando totalmente improdutiva no trabalho. Assim, não quis seguir o tratamento e escondi os remédios em algum lugar do apartamento. Se um comprimido me deixa entorpecida, uma cartela inteira seria capaz de anestesiar para sempre a minha dor. Ainda deitada, estiquei meu braço e comecei a tatear as gavetas da cabeceira ao lado da cama em busca do meu alívio instantâneo. Foi quando encontrei um objeto estranho que não costumava guardar neste lugar. Ah, claro! O livro de Clarice que havia encontrado dentro da caixa de quinquilharias, mais uma vez sendo esquecido. Liguei o abajur e reli a dedicatória de minha velha amiga que dizia: para minha querida amiga, lembre-se do que já dizia a brilhante Lispector. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Após ler todo o livro naquela mesma noite, as palavras daquela dedicatória pulsavam em minha mente. Mergulhar no desconhecido. No breu da noite, eu mesmo me desconhecia. Não sabia quem eu era ou poderia ser. Acho que isso se desenvolveu, pois estava muito preocupada em entender tudo, controlar tudo. Tanto que perdi o controle daquilo que estava mais próximo a mim, que era o poder de escolher viver sem medo de ir em busca de algo que liberta e acolhe reciprocamente. Precisava de mais. Levantei-me da cama e recuperei aquela caixa de dentro do guarda-roupa. O que mais ali poderia me dar a sensação imediata de algo desconhecido? A música. Coloquei um dos velhos CDs para tocar. O ritmo era tão persuasivo que não conseguia me impor sobre meu corpo, que já levitava e fazia movimentos leves e bruscos, como quem queria externar o sentimento de estar amando este mergulho. Decidi escrever uma carta para minha amiga, mesmo que ela não pudesse lê-la. Se os movimentos da dança me faziam colocar para fora o que me sufocava, imagina as palavras. Escrevi e então li o que escrevera. O que estava percebendo acontecer era assustadoramente libertador, como se eu criasse asas. Era o carinho que sentia por ela, sendo materializado através de palavras que assim se tornavam alento para mim. Quando não sobraram mais energias, adormeci, ansiosa para viver os dias que viriam. A primeira sensação que tive ao despertar foi de que o quarto havia se tornado maior. Ou talvez era eu quem havia diminuído de tamanho durante a noite? Espreguicei-me esticando meus braços e pernas ao máximo, porém tive a sensação estranha de que meus membros haviam se multiplicado e não estavam me obedecendo como de costume. Abri os olhos, que mais pareciam um caleidoscópio, tentando entender o que estava acontecendo. Levei um susto. Onde estavam as minhas pernas? Meus braços? Meu corpo? Cogitei um episódio alucinógeno, fruto dos remédios velhos que havia tentado tomar na noite anterior. No entanto, lembrei que permaneciam intocados dentro da gaveta. Ora, poderia ser eu que ainda estivesse sonhando? Tentei beliscar minha barriga, igual fazem nos desenhos animados, para tentar acordar para a realidade. Mas meus braços seriam patas? Não alcançava o meu pequeno tronco. Com algum esforço, consegui ordenar os meus novos membros e delicadamente caminhei até a pontinha da cama. Meu objetivo era ir até o espelho para observar minha nova forma. Porém, olhando para o chão, que parecia tão distante e sólido, fiquei com medo. Acabei me desequilibrando e caindo. Fechei os olhos por reflexo, esperando o baque seco do meu novo corpo cair na superfície fria. Mas não aconteceu. Quando abri os olhos, estava planando no ar, um pouco desengonçada, mas leve como um pensamento. Cheguei à frente do espelho e concluí minhas suspeitas. Procurei o semblante de uma mulher cansada e deprimida. Entretanto, deparei-me com uma bela e colorida borboleta. Certamente aquela metamorfose era fruto da minha imaginação, não poderia ser real. Reviver a arte me transfigurou a liberdade da vida.
Como boa sonhadora que sou, decidi aproveitar a experiência e sair pela janela para explorar o mundo que havia evitado durante tanto tempo de isolamento. A sensação de liberdade que tive foi indescritível, poder voar entre os arranha-céus, vendo a cidade lá de cima. A euforia não durou muito, mas deu espaço para um sentimento miserável de angústia. O lado de fora do meu quarto estava tão obscuro, o caos havia se instaurado em cada canto da cidade. Eu vi gente na frente dos hospitais gemendo lamentações de dor. Vi gente que mora nas ruas atormentado sem saber o que estava acontecendo. Vi gente andando pelas calçadas sem nenhum indício de preocupação. Vi a miséria do universo periférico, que não tinha nada para se suster. Vi as praças e os parques vazios, mas os cemitérios cheios. Fui buscar vida lá fora, mas eu só via morte. As asas da arte que me libertaram não podiam sanar a aflição de viver em um mundo transversalizado pela crueldade da doença. Busquei, com todas as forças que ainda obtinha no meu pequeno corpo, algo bonito para tentar recuperar o fôlego perdido durante a experiência do voo. Pousei sob um banco de praça em frente a um belíssimo lago. Apreciei o reflexo da luz lunar na água por alguns instantes até que adormeci. Pensando ser mais um sonho maluco, não consegui abrir meus olhos para despertar. Talvez porque alguém pudesse ter esquecido de me dizer que borboletas só vivem por um dia.